Um para o Goiás, um também para o Remo, né? O Remo comemorando, a felicidade danada porque empatou com o Goiás aqui no estado da Serrinha. Tudo do Vila Nova se preparando para a decisão de amanhã contra o Coritiba. E, é claro, o atleta também se movimentando e trazendo contratações para a sequência da Série B. Vai deixando o teu like, vai deixando a tua mensagem, vai deixando a tua participação. Vamos juntos, tá? Meus amigos, por que o futebol goiano tem tido dificuldades para vencer os paraenses? E aí a gente fez aqui um levantamento, tá na tela do YouTube para você, né, a quantidade de jogos, todas as partidas que alguma equipe goiana fez nessa temporada diante dos paraenses. Final da Copa Verde, 0 Goiás, 0 Paysandu em Belém do Pará. Depois 1-1 aqui no estado de Serra Dourada e o Paysandu nos pênaltis ganhou do Goiás, 5-4. O Paysandu depois pegou o Goiás no estádio do Mangueirão, empatou pela 8ª rodada da Série B 0-0. O Goiás pegou o Remo ontem, empatou pela 19ª rodada 1-1. O Vila Nova venceu o Paysandu e foi a única vitória nossa nessa temporada para cima dos paraenses, 1-0. O Remo venceu o Vila Nova lá no estádio do Mangueirão pelo placar de 2-0. O Atlético empatou com o Remo em casa pelo placar de 1-1. E o Paysandu empatou com o Atlético na Curuzu pelo placar de 2-2 no estádio da Curuzu pela 16ª rodada. Diante disso, por que a gente tem tido tantas dificuldades assim para vencer as equipes paraenses? E antes, rapidaço, só para eu deixar claro aqui, o que eu recebi de mensagens de ontem para hoje de torcedores do time do Remo é uma enormidade. Enormidade. O povo, que a gente amassou o Goiás. Daqui a pouco eu vou trazer os dados da partida aqui. Eu quero saber que amasso foi esse. O Goiás teve 3 vezes mais finalização do que o Remo. Teve mais posse de bola. Teve mais escanteio, né? Teve mais passes durante a partida. Eu queria saber cadê esse amasso. Onde que o Remo amassou o Goiás? Mas tudo bem. Já que vocês estão felizes demais da conta por conta desse empate, eu quero de coração, do fundo do meu coração, entregar essa taça aqui pro Remo. Ó, põe na tela do canal do YouTube. O Remo merece essa taça. É o título Empatei com Goiás. Parabéns, Remo. Parabéns, torcida azulina. Torcida maravilhosa. Tem o hino aí do Remo? Coloca aí na tela do canal do YouTube. O Remo é o grande campeão da temporada 2025 no troféu Empatei com Goiás na Serrinha. Olha aí que felicidade do Leão. Tá feliz da vida, mostrando os dentes. Viva o Leão! Viva o Fenômeno Azul! Campeão do troféu Empatei com Goiás na Serrinha. Parabéns, Remo! Parabéns! Remo merece os meus parabéns aqui. Grande conquista, grande taça, torcida vibrando, torcida emocionada, gente chorando, gente se abraçando. Parabéns, Remo. Volta na tela do canal do YouTube o troféu. O grande Remo, Empatei com Goiás na Serrinha, é o troféu do Remo, né, para sacudir aí as estruturas do futebol do Pará. Parabéns, torcida remista. Vocês mereceram. Que campeonato maravilhoso. O troféu Empatei com Goiás na Serrinha. Diante disso, 1h12 da tarde, Matheus Carvalho, comentarista mais popular do Brasil. Por que o futebol goiano tem tido dificuldades contra Paysandu e Remo? O que está acontecendo com a gente, Matheus Carvalho? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Acho que cada jogo tem sua história, né? Cada jogo tem uma situação diferente. A situação da Copa Verde, eu acho que as equipes lá do Pará vivem mais a Copa Verde do que as nossas equipes. E este é um ponto. E aí eu já coloco a maioria dos jogos, né, entre as nossas equipes e as equipes lá do Pará. Na Série B, cara, o Remo tem um timaço. Essa é a verdade, né? Tem um baita time, tem um elenco caro, muito caro para a competição. E, consequentemente, independente se é o Remo do Pará ou o Remo do Rio Grande do Sul, a gente tem que analisar o elenco. E o elenco do Remo é um elenco muito bom. Para mim, não consegue chegar na situação de acesso, porque tem jogadores com perfis que acabam deixando a desejar no segundo turno. Então, aí é uma questão de opinião minha. Mas dentro da prática de hoje, a equipe do Remo é uma equipe muito qualificada. E o Paysandu na Série B sempre foi uma equipe muito difícil, né, de jogar. Independente qual fosse o treinador, é um time muito cascudo. Jogar lá no Pará é muito difícil também. Você pode analisar os resultados, não só nossos, mas também das outras equipes quando jogam lá, né? A logística para o Pará ela é um pouco complicada. E isso, as equipes do campeonato reclamam e as equipes lá do Pará também reclamam também perante os atletas. Então eu vejo com naturalidade tudo isso. Não é um fator
salto alto, não é um fator que é porque o Pará é melhor do que os times aqui de Goiás, ou os times aqui de Goiás são melhores lá do Pará. Eu analiso a situação de uma maneira muito individual, jogo a jogo. Perfeito. 1h16 agora, 1h16 em Goiânia. Matheus Carvalho aqui na abertura do debate das feras. Deixa eu já dar moral aqui pro meu povo. O Marcos Costa tá ligado com a gente. Lembra que quem empatou foi o Goiás. É por isso que eu dei a taça pra vocês aqui. Parabéns. O Remo é o grande campeão do troféu do torneio Empatei com o Goiás na Serrinha. Parabéns. O Remo merece. E é de coração, gente. Não é... Eu não tô sendo aqui, digamos que uma pessoa irônica, não. É de coração. É um troféu, um presente nosso aqui da Band News, das séries do esporte, do Thiago Menezes, o mais bairrista, do torcedor goiano, da torcida do Goiás pra vocês do Remo. Parabéns. Coloca de novo aí na tela do canal do YouTube. Olha que taça bonita, gente. Bonita, produzida pela Toledo Esportes. Olha que bacana. Empatei com o Goiás. Olha a alegria do Leão. Parabéns, Massa. Parabéns, Massa Azul. O Remo é o grande campeão do troféu Empatei com o Goiás na Serrinha. Moisés Tapajós, agora o Matheus está com humildade. Esse daqui é o mais humilde do rádio brasileiro. Sempre humilde. O Daniel Alves também tá ligado. Saudações esmeraldinas. Leonardo Oliveira, Remo brincou de perder gols, era para ter goleado o Goiás. E o Rangel não adiantou na cobrança do pênalti. Beleza. Evandro Damasceno, Goianos Fregueses do Pará. A gente joga Série A e vocês não têm jogado, né? É um freguês assim que, Deus do céu, uma freguesia gigantesca, meu Deus do céu. Marcos Falaache, não joga, Thiago. Não chora, Thiago. Beleza, não vou chorar não, tá? Não chorarei. Rosivaldo Machado dos Santos também tá ligado com a gente, abraço. O nosso grande William Pietro. Ei, Thiago, o Clube do Remo é campeão do Campeonato Goiano, pois venceu o Vila Nova, empatou com o Goiás e o Atlético, ou melhor, Goiás e o Atlético empataram com o Leão. Parabéns, Juliano. Olha a taça pra vocês aí, ó. Parabéns, vocês merecem. Gilvan Castelo também tá ligado com a gente, enfim. Um abraço pra toda essa turma maravilhosa. Vai deixando o teu like é fundamental, tá? Hoje a nossa meta é 400 likes. Mas em qual momento que eu falei que o time do Remo é ruim? Não, ele tá falando que você foi humilde por conta de ontem, né? Só que ontem você não tava aqui no programa. Porque então... o comentário que eu fiz no começo do campeonato e agora é o mesmo. Pra mim o Remo não vai subir. Mas é um time bom. Mas é um baita time. Hoje, inclusive, o Nivaldo levantou um questionamento aqui, que assim, não é nem gente, digamos que seja algo provocativo não, a gente quer entender. Porque o Remo é um time que nesse momento é um investimento altíssimo. Muito alto. Né? De onde está vindo esse dinheiro? Porque o Paysandu é um time que tem uma torcida tão grande quanto. E o Paysandu faz contratações muito mais, digamos que, muito mais humildes, né? Muito mais dentro da realidade de uma Série B. O Remo tem uma folha salarial altíssima, né? De onde que o Remo está tirando esse dinheiro? É patrocinadora? É apoio do Estado? De onde está vindo esse recurso alto aí da equipe do Remo? E eu continuo com a minha mesma opinião. Para mim, o Remo não chega na Série A por uma série de fatores. Agora o Remo tem um time interessante, um time bacana para a Série B, e a gente não tem dúvida disso. Que o nosso Danilo Dias, o nosso cracaço. Ô Danilo, é um fato histórico, né? Põe na cartela de novo aí no canal do YouTube, Eduarda Cabral, nossa produtora, pra gente ver aqui. Se bem que o time do Remo também venceu só o Vila Nova, né? E não venceu o Atlético e também não venceu o Goiás. O Paysandu ganhou de alguém? Não, o Paysandu também não ganhou de ninguém, não. Então tá tudo igual. O futebol goiano venceu uma partida, né? O Vila Nova vencendo o Paysandu, e o futebol paraense venceu um jogo também contra Goianos, no caso o Vila Nova pelo placar de 2-0. Ô Danilo, mas por que recentemente a gente tem tido esse equilíbrio que nunca foi algo assim real, né? O futebol goiano sempre esteve muito à frente do paraense, com exceção do Paysandu. O Paysandu é um gigante, é um time que inclusive já foi campeão nacional, campeão da Copa dos Campeões, acostumado com Série A, Libertadores da América, já ganhou do time do Boca, mas o Remo não. O Remo era um time que às vezes estava na Série D, na Série C, e de um tempo pra cá também tem crescido. Por que os nossos dois estados têm se aproximado tanto no futebol goiano também é um futebol paraense? O que tá acontecendo, hein, Cracasso? Boa tarde pra você. Fala, Danilo Show. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você. Até imaginei que você viria com outra camisa hoje, mas engraçado. Só veio ontem, Thiago, uma camisa amarela. Mas vamos lá. Ixi, começou aqui. Só te perguntei, só uma pergunta. Eu vim com a camisa do Paysandu ontem, pra provocar mesmo o povo do Remo, e funcionou. A audiência nossa ontem foi maravilhosa. Tá ótimo. Agora o povo do Remo tá soltando foguete. Pei! Empatamos com o Goiás. Tararã. Pelo amor de Deus, nem ganhando o jogo vocês ganharam. Então respeita a gente, respeita o líder.
Segue o líder aqui, o líder é o Goiás, meu amigo. O líder veste verde, 7 pontos à frente do Remo. Respeita a gente também, craque Danilo Dias. Não, eu respeito e muito, principalmente você, tá louco? Boa tarde ao Matheus Carvalho, boa tarde especial também ao Jean, que está lá em Pirinópolis nos acompanhando, boa tarde especial a todos que nos acompanham, estiveram ontem na transmissão, eu me juntei a essa audiência grande também, pude acompanhar toda a nossa equipe trabalhando aqui até altas horas da madrugada, muito bom, esse canhão de audiência daqui é a Rádio Band News FM. Thiago, pra mim tudo normal, como é que eu posso dizer? Estão na mesma divisão, o Remo, os dois times lá do Pará, o Clube do Remo e o próprio Paysandu, os 3 times aqui da nossa capital, tem sim um equilíbrio, né? Prova disso o Clube do Remo é o único invicto em relação aos goianos, disputou 9 pontos nessa Série B e ganhou 5. E te digo mais, eu poderia ter ganhado os 9, porque contra o Atlético aqui, ao meu ver, isso é uma opinião minha, o árbitro prejudicou a equipe do Clube do Remo naquele jogo, que ele estava vencendo, enfim, a história tá aí. E também ontem, se ele tivesse, depois nós vamos comentar sobre isso, há inúmeras oportunidades que ele criou, certamente, fatalmente, ele sairia daqui com 3 pontos, então o Clube do Remo poderia ter aqui 9 pontos disputados e ganhando todos os 9 em cima dos goianos. O Paysandu tem 2 de 9, né, empatou com o Atlético e com o Goiás e perdeu para o Vila Nova na segunda rodada do primeiro turno, então o Paysandu é um time que já pode lamentar um pouco mais esse início de Série B, mas também se nós formos fazer um recorte um pouco mais para trás aí, ver o Goiás perdendo a Copa Verde uma vez mais, o Paysandu deitou na gente, isso é fato, tenho que ser realista, pegou o Vila Nova e ganhou, pegou o Vila Nova 2 vezes, se eu não me engano, pegou o Goiás também e ganhou, é uma competição, como o Matheus foi muito feliz em falar, que eles dão um valor a mais do que a gente, mas se a gente entra nessa competição também, queremos desfrutar, queremos ganhar, e não conseguimos ganhar do time do Norte, no caso o Paysandu, que é o maior campeão da competição e com méritos, né? Por isso, então assim, eu vejo um certo equilíbrio, em termos de público lá não pode nem comparar com aqui, tem as suas nuances, né? Um tema assim bem amplo que dá pra gente... Até porque eles têm estádio que cabe gente aqui, nós temos estádios que cabem no máximo 2.000 pessoas, né? Não, nós temos um estádio que cabe também muitas pessoas, né? O caso do Serra Dourada. Tá fechado. Pois é, nós temos, só que ele não está operante. E quando ele esteve operante... Então não temos, Danilo. Deixa eu te falar, ele não está operante agora, mas no ano passado nós tivemos ele operante, e aí? Colocamos 30.000 pessoas, 40.000 pessoas. Exatamente, se nós tivéssemos ele operante, será que nós conseguiríamos? Aí dá pra fazer um parâmetro maior. Pera lá, o Vila vai jogar os 19 jogos lá, o Goiás, o Atlético também, e o Remo, o Clube do Remo e o Paysandu joga lá pra gente fazer um parâmetro de público no final do ano. Aí daria pra gente comparar, mas mesmo assim eu ainda duvido, viu? Cuidado, não sei se a gente chegaria um número bom lá contra eles, não. Enfim, Thiagão, é isso, é o que eu penso. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre o jogo do Goiás e eu vou te trazer alguns dados que vai te chamar a atenção também. E daqui a pouco também a gente vai falar de arbitragem aqui, né? Porque o Danilo Dias aqui citou que o Remo foi prejudicado contra a equipe do Atlético, pra mim não foi. Arbitragem espetacular, arbitragem nota 10. Ontem não foi bem assim. Pra mim o Goiás teve 2 pênaltis claríssimos não dados pela arbitragem, claríssimos. E no lance da defesa de pênalti do Marcelo Rangel, ele claramente coloca os 2 pés fora da linha. Então a regra é clara. O pênalti houve. A regra é clara, claríssima a regra. Não andou tanto assim não, viu? Cuidado. Não andou tanto assim. Andou, meu amigo, pouquinho. Eu vi muita gente falando tiquinho, isso, mas eu não vi já ninguém volta. falando que o Tadeu bateu mal. Não, que é isso? Tadeu é Ontem na altíssimo. transmissão eu falei aqui que a batida dele foi imunda. Beleza, ele errou só 2 pênaltis, um contra o Vila e ontem. Tem 90% de aproveitamento. Ótimo, então assim, perfeito, o aproveitamento tá altíssimo, mas só que ontem ele foi infeliz. O fato dele ter batido o pênalti mal não tira o fato de que o Marcelo Rangel adiantou e que o pênalti deveria ter sido anulado. São 2 pontos totalmente diferentes, mas daqui a pouco a gente fala no bloco aqui da partida. O Vinícius Segatti, Thiago Menezes, complicado debater com Danilo Dias. Puxação de saco desse povo paraense. Olha, o povo tá revoltado com você. Não, mas... Os goianos estão revoltados com você. Mas puxando saco de quê? Eu tô falando alguma em verdade? Fica aqui, passando mãozinho em cabeça. Para com isso, meu amigo. Então beleza, se vocês quiserem que eu fale aqui, o Goiás vai ganhar do Remo, vai ganhar. Não é o que eu acredito, outra coisa, cara. O Goiás... não tô vendo essa supremacia do Remo, não. O Goiás finalizou 3 vezes mais que o Remo no gol. Cara, eu falei... Teve mais posse de bola. Eu não tô vendo esse negócio. O Remo amassou o Goiás. Não, eu falo amassou na sua cabeça. Não, era o que eu senti antes do jogo. Analisar depois do jogo fica fácil. É o que eu senti e vou falar mesmo. Sem coração, sem clubismo, é o jeito que eu gosto de analisar. Com dados, com número, o time só perdeu 3 vezes. Ganhando. Só que nós temos que respeitar também o adversário. Não é que eu sempre vou pontuar contra os goianos, não. Eu sou daqui, mas eu vou falar sempre o que eu penso. E é isso. Valdeci Barbosa do Vale tá ligado com a gente também. O Christian Gemac também tá participando. Chamando aqui de cara de lontra. O Norton Neves também tá ligado. Segundo turno é declínio do Goiás. Ô Norton, vocês estão falando isso desde o começo da competição e o Goiás tem 2 pontos de vantagem, né, na disputa do título e 7 pontos de vantagem para o 5º colocado.
Não tem decadência não, meu amigo. O Goiás tem uma camisa muito pesada, tem uma diretoria muito bem organizada, tem um baita de um treinador, tem grandes jogadores, tem uma torcida gigante. Então, assim, a tendência é que o Goiás só pontue mais e, quem sabe, levante até o tricampeonato da Série B, tá bom? Abraço pra você. Quero a opinião também do nosso Jean Lopes. Jean, chega pra cá. Jean, por que a gente tem se aproximado, pelo menos em alguns jogos pontuais, né? Do nível do futebol paraense, porque assim, a distância era muito grande. Com o Paysandu não, a gente sempre fez partidas muito equilibradas com o Paysandu, principalmente no passado, né? 2005, 2007, anos lá do Robigol, do Valber, do Yarley, o Paysandu montava grandes equipes. Mas de um tempo pra cá a gente tem tido mais dificuldade com o futebol paraense. Por quê, Jean Lopes? Você tem uma teoria, você tem uma explicação pra isso mais completa? Fala comigo, Jeanzinho. Boa tarde. 1h27. Boa tarde, Thiago Menezes. Eu tenho sim uma explicação para isso, mas antes... Boa tarde, Matheus Carvalho. Boa tarde, Danilo Dias. Um abraço a vocês. E boa tarde, querido ouvinte da Band News FM. Querido amigo das feras do esporte. Thiago, eu acho assim, primeiro eu quero falar, em cima do que o Danilo falou, duas coisas. Ele falou aí dos números dos goianos contra os paraenses. Aí ele falou, por exemplo, que o Paysandu tem vantagem sobre o Goiás na Copa Verde. Parece que ele esqueceu que o Goiás foi campeão da Copa Verde em cima do Paysandu. Ele esqueceu disso, né? Ele esqueceu que o Goiás ganhou do Paysandu com a bola rolando, não foi nos pênaltis, não. Que na vez que o Paysandu ganhou do Goiás, ele foi amassado no jogo normal, amassado, e por incompetência de alguns atacantes do Goiás, o jogo se empatou, o Paysandu achou um golzinho lá no final e depois venceu nos pênaltis, onde tudo pode acontecer. Quando ele fala de público, parece que ele esqueceu que quando o Goiás teve o Serra Dourada aberto, e parte dele aberto, né? Porque parte não podia usar, ele colocou 40 mil pessoas sozinho contra o Paysandu. E o Vila Nova, quando teve ao seu dispor o Serra Dourada aberto, colocou sozinho 40 mil pessoas contra o Anápolis. E Remo e Paysandu, quando jogam, colocam 55 mil pessoas. Os dois somados. Então a gente tem que parar de bater em tudo aqui do futebol goiano, achar que Pará tem um futebol mais forte que o nosso, porque não tem mesmo. Não tem mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta, Thiago, a gente, pelo menos em algumas das vezes que deixamos de ganhar, porque parece assim, o Goiás empata com o Remo, é um placar maravilhoso para o Remo e um péssimo placar para o Goiás. E é mesmo. O Goiás empatar com o Remo na Serrinha é um placar horroroso para o Goiás. Porque o Goiás é muito mais time que o Remo. Né? Então, e quando isso tem acontecido, como ontem, como o dia que o Atlético jogou contra o Paysandu lá no Pará, que o Atlético saiu 2 vezes na frente no placar, tanto ontem quanto naquele jogo do Atlético, os clubes daqui de Goiás amassaram os times do Pará. Agora, a incompetência dos seus treinadores é que fizeram com que o futebol goiano não saísse vencedor nessas 2 partidas, entre outras. Ontem, o Goiás não venceu o Remo pela incompetência do treinador Wagner Mancini, que escalou errado, muito errado, mexeu mais errado ainda, terminou o jogo como se o Goiás fosse um time de pelada, com 5 atacantes, um meia jogando como volante, um volante baixinho jogando como zagueiro. Não tem cabimento do futebol profissional, um time como o Goiás, com o elenco que tem, terminar um jogo de futebol da forma que o Goiás terminou ontem. Por isso que ele não venceu o Remo, além de ter sido prejudicado demais pela arbitragem, 2 pênaltis, né? O primeiro da mão que o árbitro marcou é um escândalo, é um absurdo. E também o lance do pênalti que saiu, e não existe sair um pouco ou sair muito, existe sair. Saiu da linha antes da cobrança, é falta, não interessa se ele andou 10 centímetros ou 5 metros. Então ontem o Goiás foi prejudicado e muito pela arbitragem. Resumindo, Thiago, o futebol goiano não tem tido a vantagem que deveria ter, porque são clubes melhores do que os do Pará, por incompetência de alguns dos nossos profissionais, entre eles os treinadores.